Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Engenheiro Felipe. Hoje vamos tratar sobre o combustível que abastece a minha Volkswagen T-Cross Sense 2026. O modelo Sense é o modelo de entrada, porém bastante equipado, atende totalmente minhas necessidades. Em relação ao combustível que eu abasteço, hoje nós estamos no dia 3 de setembro de 2025. Até essa data, aqui na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, eu não encontrei gasolina premium da Shell nem da Ipiranga. Acredito que não tenha. Pode ter, eu não tenho encontrado, mas acredito que não tenha. E nós temos aqui alguns postos da Petrobras que tem a gasolina premium da Petrobras, que é a gasolina Pódio. Felizmente dizem que das diversas gasolinas premium é a gasolina melhor delas, a Pódio. Porém, se tivéssemos gasolinas premium de outras marcas, nós teríamos a concorrência. Então nós teríamos ainda um preço melhor na gasolina Pódio, devido à concorrência. Então é uma pena que nós não temos aqui a gasolina premium da Shell ou da Ipiranga. Se você é de Fortaleza está assistindo e sabe de algum posto que tem a gasolina Racing da Shell ou a gasolina premium da Ipiranga, deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, como eu ia dizendo, temos a gasolina premium, temos a gasolina comum aditivada, cada bandeira, Shell, Petrobras, Ipiranga tem a sua, e nós temos a gasolina comum, que é para ser a mesma gasolina em qualquer bandeira. Muitos especialistas recomendam que você abasteça o carro com a gasolina comum e coloque o aditivo, você mesmo coloque o aditivo. E aí seria interessante que você comprasse um aditivo realmente de qualidade, não aquele desconhecido que você não vai saber se está ajudando ou prejudicando o teu carro. Aí talvez fosse melhor nem colocar, né? Mas aquele aditivo ou recomendado pela montadora, preferencialmente, outro de uma marca realmente reconhecida. Seria uma boa alternativa. Nós temos o etanol hidratado. O que é que acontece? Muitos especialistas, eu vou citar aqui e até mostrar aqui, não sei se vai dar para ver aqui na gravação, nós temos aqui o High Torque do ADG. O ADG, ele é um cara muito inteligente e que há muitos anos ele vem contribuindo para a gente que é dono de carro aqui no Brasil. Ele vem contribuindo com os vídeos esclarecedores, dando dicas. E a gente tem notado que ele, há muito tempo já que ele fala do etanol hidratado nos carros da Volkswagen. Ele tem observado na oficina dele que muitos chegam com problema nos bicos injetores. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, vou colocar aqui para vocês, o canal autoacadêmico, onde nós temos o professor Landolfo, que é o professor de uma universidade, e ele faz pesquisas. Também é uma grande contribuição para a gente que tem carro no Brasil. E ele está checando se realmente é o etanol que causa esse problema todo nos combustíveis, nos carros, ou se é algum outro fator. Então ele não bateu o martelo para dizer o etanol prejudica o seu carro ou não prejudica. Mas eu sou muito pelo chão da oficina também, né? E o ADG já vinha pesquisando essa questão, vinha observando estatisticamente a quantidade de carros da Volkswagen que apareciam com problema nos bicos injetores ou outros, também na bomba, em relação ao uso do etanol, certo? E até então eu ainda não estava comprando carros da Volkswagen, mas até então carros já mais novos, né? Onde nós temos injeção direta, que é o outro fator importante nisso. Os carros de injeção direta, os bicos, eles têm uma pressão infinitamente maior do que a pressão dos carros de injeção indireta.
E também, como o combustível é jogado ali no motor para queima, o de injeção direta parece que ele fornece, de certa forma, uma limpeza, que o de injeção direta não fornece. Então, os carros de injeção direta parece que são muito mais afetados por esse uso do etanol. O etanol também é um combustível seco, né? Ele não é um combustível considerado um combustível lubrificante. E nesse caso, a gasolina é. Então, muitos especialistas aí que eu vejo há 15 anos, eles comentam que é interessante que você abasteça o seu carro 3 a 5 tanques com um dos combustíveis e aí você abastece um outro tanque com um combustível diferente. No caso do etanol, ele reage com o alumínio do motor, muito presente nos motores atuais. E ele reage com esse alumínio no motor, formando ali um componente, uma gosma lá, que esse componente ele danifica o carro. E a gasolina, por sua vez, ela causa a carbonização. Então, essa alternância de combustíveis faria com que um combustível limpasse a sujeira do outro. Isso aí eu escuto falar há 15 anos, pelo menos. O que acontece é que naquela época não tinha esses carros de injeção direta, nem turboalimentados, como é o caso da Volkswagen T-Cross Sense 2026. Essa questão do chão da oficina, do ADG da High Torque, que foi o primeiro que eu vim mostrar, os carros da Volkswagen dando esse problema, mas inicialmente eram os carros da Volkswagen. Hoje em dia, até o carro considerado um carro que não dá problema, carro da Toyota, tem dado problema com os bicos injetores abastecidos com etanol hidratado. Aí você pode dizer, mas a gasolina tem 30% de etanol. Só que os 30% de etanol que a gasolina tem é o etanol anidro. Ele não tem a água que tem o etanol hidratado. E parece que essa água é responsável também, né, pelo estrago que o combustível faria no motor. Ainda não se sabe ao certo, não é uma coisa que já se bateu o martelo que é o etanol que está prejudicando o carro. Mas a suspeita é muito grande, certo? Então, pessoal, hoje eu não diria que seria só para quem tem a T-Cross, Volkswagen T-Cross, no meu caso, Sense 2026. Mas quem tem Toyota, quem tem outras marcas de carro também. Se o teu carro é injeção direta, pode não ter virado notícia ainda. Mas os bicos e outros componentes do carro podem estar sendo prejudicados pelo uso do etanol hidratado. Os estudos mais recentes têm mostrado que essa alternância de combustíveis minimiza, quem sabe até evita que aconteça esse problema. E nós temos então, eu me refiro bastante, né, à questão do etanol hidratado e a questão da alternância de combustíveis com a gasolina comum, você mesmo aditivando, ou a gasolina aditivada. Mas aí nós temos a gasolina premium. No caso aqui em Fortaleza, que eu encontrei somente a gasolina Podium. Qual é a diferença? A primeira diferença é que hoje, em relação à gasolina comum, a gasolina premium ela tem somente 25% de etanol anidro. Já a gasolina comum tem 30% aproximadamente. Isso se não for adulterado, certo? Então, por si só, a gasolina premium ela já tem uma vantagem por ter menos etanol anidro na sua composição. Além de que é uma gasolina realmente muito superior à gasolina comum. E o ponto negativo seria apenas a questão do custo. Aqui em Fortaleza, a última vez que eu vi, né, a gasolina Podium ela estava custando R$ 7,00, quase R$ 8,00. A gasolina Podium. E a gasolina comum, aditivada, custa R$ 6,00 e pouco aqui em Fortaleza. Então nós temos uma diferença aí inferior a R$ 2,00 de uma gasolina para outra.
No caso de quem roda muito, essa diferença de preço vai fazer diferença também no bolso, porque o combustível para quem roda muito, ele é um componente, uma parcela importantíssima na manutenção do carro, nas despesas que você vai ter com o carro, mensalmente, principalmente. Mas em relação às pessoas que rodam pouco, como é o meu caso, tem um outro detalhe, é que a gasolina comum, se ela ficar no tanque por alguns meses, ela apodrece no tanque e ela vai causar mais prejuízo ainda do que já causaria, certo? E o etanol? O etanol, se ele ficar parado no tanque, então o etanol ele vai absorver mais água ainda, ele já é hidratado, ele vai absorver mais água ainda, certo? Então nós temos essas grandes desvantagens, apesar do custo mais baixo, na hora da compra do combustível, mas nós temos essas grandes desvantagens da gasolina comum e do etanol. Já a gasolina premium, no caso da Pódio, pelo que eu vi, ela dura aproximadamente 6 meses no tanque do carro, quando o carro está parado, certo? Dura até 6 meses. Então, pessoal, isso daí para quem roda muito pouco, para vocês terem uma ideia, de maio para cá são 4 meses, vão fazer 4 meses, eu rodei apenas 600 e poucos quilômetros no total. Então, para mim, que deixa o carro parado muito tempo, se torna quase que obrigatório abastecer com gasolina premium. Daí faz falta, né, a concorrência da Shell e da Ipiranga aqui em Fortaleza. Outra vantagem da gasolina premium, apesar dela ser um pouco mais caro, não chega a ser R$2 mais caro, mas apesar disso, a gasolina premium, por ter menos etanol anidro, gasolina comum 30%, gasolina premium 25%. Então, pouco, mas ela ainda se torna mais econômica. O carro vai rodar mais com aquele tanque do que com o tanque de gasolina comum que tem mais etanol anidro. Para quem não sabe também, o etanol ele tem a vantagem de dar mais força ao motor, mais potência. Porém, o etanol ele se consome mais rápido. O carro consome mais rápido aquele combustível, certo? Então, pessoal, fica aí essas observações técnicas. E se eu, até o momento, como eu tenho rodado muito pouco, eu me sinto obrigado a colocar a gasolina premium. Não sai tão caro para mim, porque eu não gasto um tanque por mês, nesse momento, tá? Eu pretendo, a partir dos próximos meses, ter realmente uma distância total percorrida maior do que é hoje em dia. Então, a partir dessa época, realmente vai ser interessante que eu passe para uma outra etapa. Dependendo da quantidade que eu rode, eu vou passar a misturar a gasolina comum com a gasolina premium. Eu vou ter um custo mais baixo, certo? Mas eu ainda vou estar protegendo de certa forma ali o meu carro, porque não estou usando somente a gasolina comum, certo? E se realmente eu rodasse tanto quanto um motorista por aplicativo, aí com certeza eu estarei colocando a gasolina comum e colocando o meu próprio aditivo, certo, pessoal? Então fica aí os esclarecimentos, né? As dicas de realmente tem essa questão de que um combustível limpa os danos causados pelo outro. Repetindo aqui para fixar bem, no caso do etanol ele reage com alumínio e ele causa aquele componente danoso ao motor do carro. Aí a gasolina por sua vez, e ele é um combustível seco, a gasolina por sua vez lubrifica mais, ela limpa aquela sujeira que o etanol deixou e por outro lado ela causa a carbonização. Quando você vem com o etanol, ele ajuda a diminuir essa carbonização causada pela gasolina, né? Essa é a teoria que há muitos anos eu escuto
E de certa forma eu acredito sim. E pesquisas mais recentes aí, as pessoas que fazem essa alternância de combustíveis têm menos problema com os carros de injeção direta que abastecem somente com etanol hidratado. Então, pessoal, fica aí a dica. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.